Mãe de 4 filhos, tem as compras pagas por idoso e após isso, ela lhe mostra uma foto que muda a vida dele. Olá! Seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Carolina empurrou o carrinho de compras à sua frente, colocando mantimentos nele. O supermercado não estava muito lotado, então ela conseguia se movimentar entre as pessoas sem problemas. Ao mesmo tempo, Carolina olhou para sua lista, conferindo se tinha tudo e calculando mentalmente se tinha dinheiro suficiente para pagar depois de somar tudo. Sem pensar 2 vezes, ela se dirigiu ao caixa, confiante de que seria suficiente. Especialmente porque ela só pegou um pouco de tudo, sem extravagâncias. Ultimamente, ela precisava ser um pouco mais econômica, pois seu salário era catastroficamente insuficiente. Pode-se dizer que cada centavo importava. Carolina tinha isso em mente. Não permitia gastos desnecessários. No entanto, ela não podia negar às suas crianças um agrado ocasional, pois elas não eram culpadas pela situação financeira desvantajosa da família. Com passos rápidos, ela se dirigiu ao caixa sem saber o que a esperava lá. Além disso, sua intuição permaneceu silenciosa, mesmo que normalmente sinalizasse perigo. Mas não hoje. Não havia indicações. E com a mente tranquila, Carolina levou seu carrinho para a esteira. Para sua surpresa, a caixa anunciou o valor total das compras. Descobriu-se que ela estava um pouco sem dinheiro. Senhora, está atrasando a fila. Vamos acelerar. Atrás de Carolina, algumas pessoas realmente se aglomeraram e quase todos encaravam, exceto o senhor idoso, que tentava freneticamente juntar todas as moedas da carteira dela. Carolina esperava até o último momento que conseguisse reunir a quantia necessária. A vendedora estava perdendo a paciência e permitiu-se fazer um comentário desdenhoso. Esses mendigos perderam completamente a consciência, vindo à loja sem dinheiro. Finalmente, Carolina percebeu que não conseguiria pagar por toda a compra e começou a escolher apressadamente quais itens abrir mão. Pensamentos se atropelavam em sua mente. Talvez o leite ou os biscoitos, mas as crianças os adoravam. Talvez eu desista do macarrão. Dúvidas a atormentavam, e ela lutava para decidir o que abandonar. E além disso, a fila, alimentada pelos comentários da caixa, começou a reclamar também. Carolina estava pronta para deixar tudo e sair correndo, só para evitar ver aqueles olhares e ouvir seus lábios maldosos. As lágrimas enchiam seus olhos. Ela mal conseguiu se segurar para não chorar completamente. Ela tinha ido à loja para comprar mantimentos e acabou nesta situação constrangedora. Carolina nunca antes se sentiu tão humilhada diante das pessoas. O que eles pensaram de mim? Estes eram exatamente os pensamentos que passaram por sua mente. Mas, inesperadamente, algo aconteceu que ninguém esperava. O mesmo senhor idoso da fila, que tinha se mantido reservado, tirou sua carteira e entregou o dinheiro à mulher. A nota foi parar nas mãos da caixa, que, com um resmungo insatisfeito, a pegou. Parecia que ela não podia criar um grande escândalo de alguém. Ao mesmo tempo, não perdeu a oportunidade de falar. Não há necessidade de ajudar esses golpistas. A mulher amarga assinou com a mão, apontando para Carolina. Eles estão acostumados a viver às custas dos outros e só estão esperando o momento conveniente para enganar uma pessoa confiante. Carolina sentiu-se muito envergonhada, desejando que pudesse desaparecer quando foi chamada abertamente de golpista. Seu rosto ficou ruborizado e suas mãos se fecharam tão firmemente que sua pele quase rachou. Se não fosse pelos espectadores e pela câmera de vigilância, Carolina definitivamente teria expressado tudo o que pensava sobre a mulher. Rapidamente empacotando as compras em sacolas, ela agradeceu ao homem e se dirigiu à saída. Porém, antes de chegar à porta, virou-se e disse: "Vou devolver tudo, pode ter certeza disso." Carolina estava realmente grata a essa pessoa, porque ele havia ajudado em um momento difícil e a salvou do constrangimento. É desconhecido como tudo teria terminado se o estranho não tivesse pago o dinheiro, interrompendo o fluxo de palavras ofensivas da caixa, especialmente considerando que ela pretendia continuar humilhando Carolina. Curiosamente, ninguém da fila, além do Salvador, sequer levantou um dedo para repreender a caixa insensível. Curvando-se sob o peso das sacolas de mantimentos, as lágrimas continuaram a escorrer de seus olhos, mas ela não as notou.
Hoje havia se transformado em um dia sombrio, apesar de, apenas 1 ou 2 horas atrás, seu humor estar bom. Carolina planejava cozinhar aveia com leite para suas crianças e oferecer a elas biscoitos de açúcar com chá. Seu estado emocional tinha se tornado sombrio. Enquanto isso, depois de esperar Carolina sair da loja, o homem que ajudou se aproximou da caixa e disse com confiança: "Você deveria moderar seu zelo, minha cara amiga. Quem você pensa que é para se permitir tal comportamento?" "E quem é você?" retrucou a caixa. "Eu sei que você é nova nesta loja e ainda não sabe que eu sou o dono da cadeia de supermercados. E esta loja também é minha. Lembre-se disso e comporte-se de maneira mais decente." No tumulto, a vendedora se apressou e, ao ver o dono da loja, imediatamente bajulou: "Ai, senhor Cardoso, você está aqui inesperadamente hoje. Pensávamos que você estava em uma viagem de negócios." "Eu tive que voltar para verificar minha propriedade", respondeu o dono, Maurício Cardoso, com raiva. "Então algo assim acontece. É absolutamente inaceitável." "O que aconteceu, senhor Cardoso?" perguntou a vendedora sênior, fazendo uma cara inocente. "Dei de cara com sua protegida insultando os clientes." O dono apontou para ela com a mão. E o que é ainda mais ofensivo, ela não tinha dinheiro suficiente para pagar suas compras. Estava disposta a deixar alguns itens para trás. No entanto, a caixa não queria esperar ou estava com pressa em algum lugar. "Eu não sei ao certo." E ela começou a chamá-la de nomes indecentes na frente de todos. "Como você se atreve?" "Me desculpe", disse a caixa, baixando a cabeça e se sentindo culpada. "Não farei isso de novo, eu prometo." Ela estava apenas atrasando a fila, e eu tinha que apressá-la. "Tome cuidado com o que você faz ou será rapidamente demitida." A caixa sênior a ameaçou. "Bem, isso é suficiente por agora, vamos perdoá-la desta vez", interveio Maurício. "Mas certifique-se de que isso não aconteça novamente. Não vou permitir que os clientes sejam humilhados em minhas lojas." "Sim, entendi", respondeu a caixa com um olhar irritado. "Vou imprimir o memorando imediatamente e distribuí-lo para todos os funcionários. Por favor, não me demita. Deixe isso como o último recurso." "Está bem, mas é sua responsabilidade", advertiu Maurício, apontando o dedo. Filas, expressões surpresas se espalharam imediatamente. Parecia que a caixa havia descontado sua raiva em um cliente comum, o que muitas vezes acontece em outras lojas. Mas o dono se colocou ao lado dela, da cliente. Era um absurdo. É claro, ninguém esperava que ele fizesse isso, e pode-se dizer que Maurício Cardoso era um patrono, ou simplesmente uma pessoa muito gentil. "Você gostaria de um café?" "Acabei de fazer." A vendedora sênior ofereceu gentilmente ao dono da loja. "Não, sem tempo. Muitas coisas para resolver", disse Maurício, balançando a cabeça, e saiu do supermercado. Ele alcançou Carolina e ofereceu ajuda com as sacolas. "Deixe-me ajudar com as sacolas. Elas estão pesadas e não me incomoda carregá-las." "Ah, você não precisa, eu posso me virar sozinha", respondeu Carolina com um suspiro pesado, mas ainda entregou uma das sacolas ao homem. "Me desculpe por não me apresentar antes. Meu nome é Carolina." "Prazer, eu sou Maurício Cardoso", disse ele. "Obrigada novamente por sua ajuda. Se não fosse por você, eu teria sido consumida pela vergonha ali mesmo." "Não se preocupe com isso. Pode acontecer com qualquer um", respondeu Maurício. Enquanto Carolina olhava para ele, notou sua magreza e tez pálida, mas ele estava vestido de forma respeitável e não se parecia com uma pessoa comum. Na verdade, ele parecia bem de vida. Maurício imediatamente percebeu o olhar e as especulações de Carolina. Então revelou suas cartas. "Eu sou o dono de uma cadeia de supermercados, e este é um deles." "Você está falando sério?" perguntou Carolina, surpresa. "Sim, de fato. Eu verifico periodicamente como meus funcionários estão se saindo. Hoje eu vim aqui e parece que foi a decisão certa fazê-lo discretamente, meio que investigando minhas próprias propriedades. Isso é algo interessante", comentou Carolina com diversão. "Não há nada mais a ser feito, Carolina.
Você sempre precisa manter a mão no pulso, afirmou Maurício com irritação na voz. Caso contrário, eles percebem a fraqueza e relaxam. Entendo, concordou a mulher. Mas fique tranquilo, eu vou devolver cada centavo. Relaxe, eu disse que não há necessidade de devolver nada. Maurício se manteve firme. Não me importo com esse dinheiro. Carolina sentiu que não precisava ter medo desse homem, que podia confiar nele. Afinal, Maurício agia de maneira nobre, apesar da diferença em seu status social. Sem perceber, Carolina se abriu para ele. Começou a contar sobre sua vida. O dono da loja ouviu atentamente e assentiu com simpatia em resposta. Parecia que eles haviam encontrado um terreno comum. Instantaneamente se tornaram bons amigos. Cresci em uma família pobre. Desde jovem conhecia o valor do dinheiro, falou Carolina. Não tínhamos muita riqueza em casa, então tínhamos que economizar em tudo. Minha mãe trabalhava como carregadora de refeições e meu pai morreu devido a um acidente de trabalho. Infelizmente, ninguém da administração ajudou com o funeral dele. Ele dedicou muitos anos àquela fábrica e, no final, nem mesmo forneceram uma coroa para sua sepultura. Desculpe por ser tão direta, mas é meu hábito falar o que penso. Naquele momento, Maurício suspirou profundamente. Começou a ter urticária. Carolina pensou que ele não parecia bem. Você está bem? Devo chamar uma ambulância? Não, estou bem, vou aguentar e deixar passar. Por favor, continue. Bem, minha mãe me criou sozinha, assentiu Carolina. Ela fez tudo o que podia para garantir que tivéssemos o básico para comer. Não vou negar que não tínhamos muito e não me arrependo de ter que viver dessa maneira. Isso me tornou mais forte. Isso é o mais importante. Você teve dificuldades e não desistiu. Respondeu Maurício com um olhar de aprovação. Muitas pessoas que conheço não conseguiram encontrar seu caminho na vida e apenas afundaram no fundo da sociedade. Casei-me jovem. Foi assim que aconteceu. Carolina continuou sua história. Meu marido era uma boa pessoa e todos me invejavam naquela época, dizendo que eu tinha ganhado na loteria da felicidade. Mas para mim era importante que fôssemos compatíveis em caráter. Maurício assentiu em resposta e depois olhou para a distância, como se tivesse visto alguém. Carolina esticou os olhos, tentando ver, mas não havia nada lá. A estrada à frente deles estava vazia, como se todos tivessem desaparecido instantaneamente. Maurício balançou a cabeça, como se estivesse se livrando de uma teia invisível. Olhou para Carolina e disse com um sorriso: Estive ouvindo você e ainda não percebi o silêncio que havia caído. Sim, também me perdi em meus pensamentos. Carolina sentiu, mencionando o seu casamento com Renato. Tivemos 4 filhos. Éramos os pais mais felizes do mundo. Por que você está falando no passado? Maurício perguntou com cautela. Carolina baixou a cabeça e sussurrou. Meu marido faleceu. Me desculpe. Maurício recuou involuntariamente, pois pensou que Carolina continuaria contando como eles criaram seus filhos e apreciaram cada dia juntos. Mas aconteceu que essa mulher, aparentemente delicada, havia passado por muitas tristezas em sua vida, e o incidente na loja só a deixou ainda mais abalada. Depois de uma breve pausa, Carolina continuou falando sobre sua família. Seu marido, Renato, era um trabalhador da construção civil, e sua habilidade profissional era muito valorizada. Foi após o nascimento da filha mais nova que ele começou a considerar mudar de emprego. Renato queria ganhar ainda mais, já que faltava dinheiro no lar. Ele sonhava em ter sua própria casa, onde todos pudessem viver confortavelmente. Essa casa teria quartos para as crianças, espaços para brincar e se divertir. Com esse pensamento em mente, Renato decidiu trabalhar no exterior. Carolina, é claro, não concordava com a ideia, mas também não se opôs abertamente. Ela confiava de todo o coração em seu marido. E se ele havia decidido ir, então ele devia ter considerado tudo. Especialmente porque Carolina, mesmo há muito tempo, queria melhorar suas vidas, principalmente em prol de seus filhos, para que nunca passassem necessidades. Com o apoio de sua esposa, Renato partiu em sua jornada, acreditando que o sucesso o aguardava. A ansiosa espera durou 2 meses.
Carolina ligava para seu marido quase todos os dias para saber como ele estava. No início, ele respondia imediatamente, mas depois só atendia quando tinha tempo livre. Foi durante esse período que o coração de Carolina começou a se encher de preocupações doentias. Não sobre infidelidade, mas sobre o bem-estar dele. Ela nunca duvidou da fidelidade de Renato, especialmente porque ele não lhe dava motivos para isso. E então, inesperadamente, chegou a notícia de que seu marido havia falecido em um acidente de carro. O supervisor de Renato relatou que ele havia tirado algumas semanas de folga para visitar sua família, mas não esperou pelo transporte da empresa e decidiu pegar carona. Naturalmente, todos os colegas de trabalho tentaram dissuadir Renato desse plano, mas ele não quis esperar, especialmente porque o ônibus da empresa estava programado para chegar ao local apenas 3 dias depois. O marido de Carolina não queria perder tempo precioso, e esse se tornou seu erro fatal, pois, na metade da jornada, o motorista do caminhão com quem ele estava de carona perdeu o controle em uma curva e o caminhão mergulhou em um rio em alta velocidade. O motorista do caminhão morreu no local, sem recobrar a consciência, e o corpo de Renato nunca foi encontrado. Apesar dos vários dias de busca e resgate, não conseguiram localizá-lo. Era como se o marido de Carolina tivesse desaparecido no ar. Eventualmente, a busca foi encerrada, presumindo que Renato havia aparecido e que seu corpo havia sido arrastado pela correnteza, em uma situação na qual era impossível encontrá-lo. Essa informação final foi transmitida a Carolina, e no fim das contas, ela teve que se conformar com o fato de que agora era uma viúva com 4 filhos sob sua responsabilidade. Foi difícil, é claro, aceitar essa realidade, mas aparentemente era assim que o destino havia decidido. Carolina passou vários dias chorando sem parar, e apesar dos esforços de sua família e entes queridos para consolá-la, nada parecia funcionar. Tudo que ela podia fazer era observar sua angústia emocional e rezar a Deus para não perder sua sanidade. Devido ao fato de que o corpo dele nunca foi encontrado, Carolina teve que enterrar um caixão vazio com os pertences de seu marido. Ela colocou roupas novas que Renato ainda não havia usado dentro do caixão. Era um terno magnífico que ele havia planejado usar para receber os convidados em sua celebração de aniversário. Ela também incluiu seus sapatos de couro preto. Renato amava o estilo clássico e apreciava sua elegância. Carolina não hesitou em se desfazer desses itens como forma de prestar homenagem e se despedir de seu marido. Ela queria que ele permanecesse como a mais bela lembrança. Já havia passado cerca de 1 ano desde então, e Carolina parecia ter se adaptado um pouco ao fato de que seu marido não estava mais ao seu lado. Mesmo as crianças não incomodavam mais sua mãe, perguntando: "Onde está papai?" No início, elas faziam birras, exigindo encontrá-lo, porque não era fácil para elas entenderem que ele estava no céu. Somente recentemente, as crianças pararam de importunar a mãe, compreendendo plenamente a perda de seu pai. Carolina contou tudo isso, emocionalmente. Maurício Cardoso sentia que ela havia guardado isso dentro de si por muito tempo, e agora, tudo saía de uma vez só. O proprietário da loja não se apressou em interromper com seus próprios comentários. Ele caminhava ao lado dela, absorto em pensamentos. Carolina até sentiu que Maurício estava em uma dimensão diferente naquele momento. A pele de seu rosto estava tão tensa que todos os vasos e capilares eram visíveis. Independentemente do que as pessoas digam, mesmo os indivíduos ricos não são desprovidos de compaixão. Aparentemente, Maurício ficou tão profundamente comovido com essa história que a visualizou mentalmente, a ponto de nem perceber quando Carolina tirou uma foto de seu marido do bolso de seu suéter. "Aqui está o meu Renato", disse ela, apontando para ele através das lágrimas, entregando a foto para as mãos de Maurício. Maurício estudou a foto por vários minutos, como se estivesse procurando algo familiar nela. Na foto, Renato estava sorrindo, como as pessoas felizes costumam fazer, e não tinha motivo para não estar feliz. Um lar, uma esposa amorosa, tudo cercava abundantemente. A foto o capturou em sua plena altura, com traços bem definidos de uma pessoa contente. "Eu sinto empatia por você, Carolina", finalmente falou Maurício após um longo silêncio. "É uma tragédia para uma família quando um ente querido é perdido." "Obrigada pela sua empatia." Carolina sentiu.
O tempo cura, como dizem. Talvez, mas nem todos conseguem isso. Maurício respondeu com tristeza na voz. A propósito, se quiser, posso ajudar na busca pelo seu marido. Mesmo que os socorristas não tenham encontrado nada. Ela então respondeu com dúvida na voz. É improvável que você tenha sucesso. Vou tentar. Talvez possamos pelo menos localizar o corpo dele. Maurício insistiu. Quem sabe, talvez alguém tenha visto algo ou tenha alguma informação. Eu ficaria grata a você, Carolina disse. Você já me fez uma gentileza, eu não sei como te agradecer. Não é necessário. Eu realmente quero ajudar. Maurício respondeu piscando o olho esquerdo. No entanto, Carolina imediatamente percebeu que ele reagira de forma irritada às suas palavras sobre o tempo curar. E para cortar pela raiz, ela decidiu perguntar. Sua família também passou por alguma tristeza? Bem, como posso dizer? Maurício começou. Mas Carolina o interrompeu. Por um momento, aqui chegamos. Aqui é onde eu moro. Ela apontou para a antiga casa de 4 andares. Vamos sentar no banco e você pode me contar. Tudo bem se você não estiver com pressa? Maurício assentiu. Eu também tive uma vida difícil, então entendo você melhor do que ninguém. Meu único e amado filho, Vitor, morreu enquanto estava em uma missão em um dos pontos críticos. Por razões óbvias, não posso revelar exatamente onde, pois era confidencial, coisa do exército. Eu tinha tantos sonhos de ter netos, por isso eu valorizava meu filho. Maurício continuou. Nós pescávamos e caçávamos juntos, passávamos tempo na casa de campo. O que mais era necessário para a felicidade naquele momento? Ele fez uma pausa e olhou para as nuvens. Passou a mão pelo rosto, como se estivesse enxugando a água e disse: Eu nunca tive netos. Meu filho não me fez feliz. 6 meses após a morte dele, minha esposa Eliana faleceu. Seu coração não aguentou. Os médicos não puderam fazer nada e apenas registraram a morte dela. E tudo isso aconteceu diante dos meus olhos. Eu me senti como se tivesse caído em um buraco escuro. Minha esposa e meu filho me deixaram sozinho. Talvez para viver e sofrer. Não diga isso. Eles não fizeram de propósito. Carolina tentou tranquilizá-lo. Sim, como você pode ver, até os ricos choram. Você me surpreendeu, Carolina. Maurício inesperadamente disse. Como assim? Eu nunca teria pensado que uma pessoa rica poderia facilmente enviar seu próprio filho para servir em um lugar perigoso e defender os interesses de sua pátria. Acho que é normal. Maurício respondeu. Todo homem deveria ser patriota de seu país. Além disso, meu filho fez sua própria escolha. Eu não insisti. Minha esposa e eu oferecemos a ele uma carreira em nossa empresa, mas ele recusou. Seu filho foi corajoso e valente. Carolina acrescentou. Eu diria até responsável e determinado. Ah, não havia outro igual a ele nesse sentido. Maurício concordou. Vitor sempre traçava metas inteligentemente. Nunca voltava atrás, independentemente das dificuldades. Estamos tendo uma conversa tão sincera. Carolina se levantou e apontou para a entrada. Gostaria de entrar e tomar um café? Muito obrigado, mas, com a sua permissão, vou recusar. Maurício respondeu, balançando a cabeça. Ultimamente eu não tenho me sentido bem. Os médicos falam sobre algum tumor, insistem em cirurgia, mas como uma criança eu vou adiando. Você está fazendo isso em vão. Eu percebi sua palidez imediatamente. Carolina balançou a cabeça. A medicina está avançada hoje em dia. Você não deveria ter medo. Além disso, provavelmente há opções para você em uma clínica particular. Ah, eu não tenho medo. Apenas não tenho tempo. Maurício forçou um sorriso. A palidez é devido a problemas com minha pressão sanguínea. Ela oscila, às vezes sobe, outras vezes cai pelos caminhos. Eu tomo remédios, mas nem sempre ajudam. É exatamente por isso que você precisa passar por uma avaliação. Carolina insistiu. Bem, talvez em outra ocasião, se eu tiver tempo. Maurício assentiu. Procurarei o seu marido, vou tentar descobrir algo. É uma pena que você tenha recusado o café, Carolina disse. Estarei aguardando notícias. Depois disso, eles trocaram números de telefone e se despediram.
Maurício Cardoso estava realmente doente, mas sempre adiava o tratamento. Ele não tinha medo de médicos. É apenas que não havia ninguém para deixar seus negócios, especialmente agora, com um incidente recente em que era necessário reforçar o controle ainda mais. Afinal, os funcionários poderiam facilmente se aproveitar e relaxar. Ele não podia permitir isso, porque isso significaria admitir sua própria fraqueza. Para iniciar a busca, Maurício precisava dos serviços de um detetive. Um deles era Sérgio Almeida. Antes de se aposentar, ele trabalhava como investigador sênior na divisão de homicídios. Maurício planejava se encontrar com ele sem demora, ao contrário de sua própria doença, que continuava adiando. Em 40 minutos, ele chegou ao local e olhou para as janelas do terceiro andar. Era onde o detetive morava. Alguém com quem Maurício tinha laços estreitos em sua juventude. Sérgio, como jovem investigador, esteve envolvido na solução da morte de um menino. Maurício era suspeito, porque foram encontradas marcas de sangue e as impressões digitais da vítima em sua casa. Mas logo ficou claro que ele havia sido incriminado, e foi Almeida quem provou isso. Ele mesmo rastreou o criminoso e efetuou a prisão. O jovem investigador foi recompensado, promovido e classificado. Posteriormente, Sérgio construiu uma carreira e se tornou um investigador sênior. Pouco antes de se aposentar, ele teve a oportunidade de trabalhar como chefe do departamento por 6 meses. Almeida cumprimentou Maurício com um sorriso e disse: "Maurício, faz tempo desde que nos vimos pela última vez." Abraçando seu convidado, ele o conduziu para dentro do apartamento, imediatamente levando-o até a cozinha. "Vamos tomar uma bebida para comemorar o reencontro?" "Eu não vou recusar", disse Maurício, dando um tapinha em seu ombro. "Temos nos visto com menos frequência ultimamente." "Eu me envolvi totalmente nos meus negócios, e você está sempre ocupado." Maurício respondeu, estendendo os braços. "É por isso que não nos encontramos com tanta frequência como antes. Ainda bem que lembramos os endereços um do outro." "Isso é verdade. Significa que nossos cérebros ainda estão funcionando", disse Sérgio, rindo. "Bem, vamos beber." Depois de esvaziarem seus copos, eles desfrutaram da salada e fatias de presunto que o detetive havia cuidadosamente tirado da geladeira. Vale ressaltar que seu apartamento estava em perfeita ordem. Cada objeto e item tinha seu lugar designado. Mesmo durante seu tempo como investigador, Almeida havia desenvolvido uma disciplina de ferro que ele continuava a manter. "Sabe, Sérgio, não vim até você sem motivo", disse Maurício Cardoso, empurrando o prato de salada para longe de si. "Eu já tinha adivinhado isso. Em uma pessoa reservada como você, às vezes tenho que arrancar cada palavra. E depois da morte de seu filho, você se fechou ainda mais. Você deve saber que é um assunto delicado para mim." Maurício respondeu com frustração na voz. "Desculpe, eu me empolguei na direção errada", disse Sérgio, balançando as mãos. "O que aconteceu com você? Conte." "Preciso da sua ajuda como detetive." Maurício respondeu. "Sei que você ganhou mais neste campo do que na polícia." "Oh, é mesmo? Então o investigador Almeida não está na moda nos dias de hoje?" Brincou Sérgio. "Por que seria?" "Suas habilidades sempre foram muito valorizadas, mas desta vez preciso de um detetive. Acredite em mim, vim até você com uma boa oferta que será difícil recusar." "Bem, tudo bem. Estou ouvindo atentamente. Continue. Apresente de preferência com detalhes específicos." "Hoje conheci uma boa mulher chamada Carolina. Começamos a conversar, e ela me contou a história da morte de seu marido, Renato. Ele estava voltando para casa pedindo carona quando o motorista de um trailer perdeu o controle. O carro caiu no rio. O caminhoneiro morreu, mas não conseguiram encontrar o corpo de Renato." "Maurício, você arrumou uma companheira para a vida e quer se livrar da competição?" Brincou Sérgio novamente. "Eu aprecio o seu senso de humor, mas a Eliana ainda está no meu coração", respondeu Maurício com reprovação na voz. "Desculpe, foi uma piada mal sucedida. Continue." "Então ela enterrou um caixão vazio com os pertences do marido", continuou Maurício. "Mas tenho dúvidas de que ele tenha morrido." "Por que você acha isso?" perguntou o detetive.
Se o carro caiu no rio, há uma grande probabilidade de que a correnteza tenha levado o corpo, ou que animais selvagens... Disse o detetive. Eu também pensei nisso, concordou Maurício. No entanto, estou pedindo que assuma esse caso. O que você diz? Você consegue encontrá-lo? Pelo menos o corpo dele, para que Carolina possa dar a ele um enterro digno? Não posso garantir nada. Almeida deu de ombros. Mas farei tudo o que estiver ao meu alcance. Não fique ofendido se não houver um resultado positivo. Claro, entendo tudo isso, respondeu Maurício. É um caso desafiador, viajar para longe. Não há garantia de encontrar nada. Aliás, onde aconteceu o acidente? Deixe-me anotar todas as informações que Carolina me deu em um pedaço de papel. Maurício anotou os detalhes escassos que tinha naquele momento. Não é muito, mas é algo, disse Sérgio, olhando para as anotações. Meu negócio com um dos clientes será concluído em alguns dias e, em seguida, cuidarei do seu caso. Só não demore, Maurício. Sérgio, claro. Nunca te decepcionei, respondeu o detetive. Quem sabe mais uma bebida? Já bebi o suficiente. Minha pressão arterial está agindo estranho. Maurício recusou. Quando você encontrar essa pessoa para mim, então teremos uma celebração sincera. Até vou trazer um conhaque de 10 anos de idade. Considere feito. Com isso, seguiram caminhos separados. Maurício foi para casa e Sérgio começou a ligar para seus informantes. Ele não podia recusar ajudar seu amigo. Afinal, após o caso em que Almeida literalmente salvou Maurício da prisão, formou-se uma forte amizade entre eles. E eles não a abandonaram ao longo dos anos, não importando quão difícil a vida se tornasse. Quanto a Carolina, ela relutava em acreditar que Maurício teria sucesso. Já havia se passado muito tempo. Os socorristas garantiram a ela naquela época que era tudo inútil. Além disso, ninguém da rua jamais havia oferecido tal ajuda antes. E de repente, o dono de uma cadeia de supermercados assumiu a busca. Ela não acreditava em milagres, especialmente aqueles que prometiam realizar qualquer um de seus sonhos. E mesmo assim, ela sonhava em estar ao lado de seu marido novamente, embora já estivesse acostumada a lidar com suas dificuldades sozinha. Não faria mal ter o ombro masculino forte dele. Isso era o que ela pensava, mas entendia que os sonhos dificilmente se tornariam realidade. Seu marido não voltaria à vida e não seria o mesmo de antes. Carolina ficava cada vez mais ansiosa. Ela esperava menos resultados de Maurício. Além disso, ele não lhe dava nenhum encorajamento. Sempre respondia ao telefone quando Carolina ligava. Estou procurando. Tenha paciência. É claro que ele podia ser entendido. Afinal, não possuía um banco de dados de todas as pessoas falecidas no país. Mas agora Carolina não podia mais esperar, porque de todo o coração ela queria que o tempo voltasse atrás. Isso continuou até que ela percebesse a futilidade de sua agitação. Semanas se passaram, depois mais uma, e Maurício não forneceu mais nenhuma informação. A partir daquele momento, Carolina parou de esperar. Enquanto isso, Sérgio Almeida estava cavando o solo em busca de informações. Ele utilizou todas as suas conexões para encontrar as pessoas certas. Pode-se dizer que ele colocou as engrenagens da história em marcha a ré. Ele também não se esqueceu de atualizar Maurício. Este ligava para ele periodicamente e Almeida respondia: Maurício, fiz alguns progressos nessa direção. Acho que tudo se encaixará em breve. Isso foi mais do que suficiente para Maurício acreditar nas habilidades do detetive. Almeida continuou sua busca e logo seus esforços deram frutos. Ele encontrou a pista perdida e a segurou como um homem se agarrando a uma corda de salvação. Naquele dia, Carolina estava em casa porque estava de folga. Ela tinha planejado passar um tempo de qualidade com seus filhos, mas, inesperadamente, houve uma batida na porta. Ela não esperava nenhum convidado, então foi abrir com grande surpresa. Em um instante, seu rosto se contorceu de horror, porque parado no limiar estava seu marido, Renato. Ele estava pálido, visivelmente mais magro, e havia uma cicatriz vermelha na testa. Sobrecarregada de alegria pelo retorno de seu esposo, Carolina começou a chorar e atraiu a atenção de seus filhos. Em um minuto, todos se reuniram no corredor, como que por mágica.
Choros e exclamações de espanto preencheram o espaço do apartamento. E atrás de Renato estava Maurício, sorrindo. Ficou claro que sua ajuda foi indispensável. Carolina havia duvidado dele em vão. Ele havia correspondido plenamente às expectativas que assumiu. Renato entrou no apartamento, cercado de todos os lados por seus filhos. Por uma hora, eles não lhe deram descanso, abraçando e chorando. Mas Carolina estava ainda mais sobrecarregada. Ela não podia acreditar em seus olhos que seu marido estava vivo. Ela se beliscou 2 vezes, pensando que estava sonhando, mas tudo estava acontecendo de verdade. Renato até tentou falar com ela sobre algo. No entanto, não correu muito bem para ele, provavelmente devido ao estresse e à emoção. Finalmente, Maurício assumiu a situação e declarou com firmeza: "Acho que é hora de esclarecer algumas coisas." "O que você acha, Renato?" "Sim, é hora. Tempo demais se passou." Ele concordou. Renato começou sua história agradecendo a todos que o salvaram e participaram da busca. O trágico evento ocorreu à noite, quando ele estava a caminho de encontrar sua família. Renato estava com tanta pressa que inadvertidamente fez o motorista acelerar, e o motorista educadamente obedeceu, sem pensar nas consequências. Uma estrada sinuosa, com curvas acentuadas. E foi justamente em uma dessas curvas que o carro perdeu o controle. Em um instante, o caminhão saiu da estrada e rolou em direção ao rio. Eles nem tiveram tempo de reagir, por causa da alta velocidade. Como resultado, a cabeça de Renato bateu em uma pedra, e a correnteza o levou pelo leito do rio. Talvez ele tivesse continuado flutuando até se afogar ou ser devorado por animais selvagens. No entanto, Renato teve sorte, pois foi encontrado por alguns eremitas. Eles haviam se estabelecido na floresta e ganhavam a vida pescando. Quando se depararam com o corpo dele, inicialmente pensaram que era um cadáver, mas, ao retirá-lo da água, perceberam que ainda estava vivo, apenas inconsciente. Os eremitas levaram Renato para a humilde cabana deles. Ele passou 1 mês lá em um estado delirante, chamando constantemente por pessoas. Ninguém conseguia entender o que ele dizia, pois ele sussurrava, mal pronunciando as palavras. Renato estava em um estado de confusão, sem saber o que estava acontecendo ao seu redor. Ocasionalmente, ele abria os olhos, apenas para voltar ao esquecimento. Curiosamente, os eremitas não o abandonaram. Eles continuaram cuidando dele. Era como se Renato tivesse recebido uma segunda chance na vida. Gradualmente, ele começou a recuperar seus sentidos, mas não conseguia se lembrar de nada que o conectasse à sua vida passada. Renato lutava para juntar os fatos, o tempo e os eventos, mas não entendia nada disso. Frustrado e triste, ele atentou contra a própria vida, mas os eremitas conseguiram intervir a tempo. Eles deram a ele um nome temporário, já que ele não conseguia se lembrar do próprio. Assim, Renato se tornou João. Ele começou a ajudar seus salvadores a pescar para se sustentar, porque não podia ficar apenas deitado na cabana olhando para o teto. Além disso, ele esperava que, fazendo isso, eventualmente se lembrasse de seu passado e encontrasse o caminho de volta para casa. Renato entendia que aquele lugar não era onde ele deveria estar. O tempo passou, mas pensamentos claros sobre seu passado não lhe ocorriam. Então, Renato decidiu recorrer à polícia. No entanto, ele não tinha nenhum documento de identificação consigo, pois a maioria caiu durante o acidente, tornando impossível provar sua identidade. No entanto, Renato arriscou e tentou se explicar à polícia. Eles ouviram, mas não deram atenção, pois lidavam com pessoas problemáticas o dia todo, e Renato não foi exceção. Sem receber ajuda das autoridades, ele voltou à cabana, com o coração pesado. Renato até considerou partir, ir para onde seus olhos o levassem, mas os eremitas o trouxeram de volta à razão e o impediram de tomar decisões precipitadas. Ele ficou. No entanto, ajuda logo veio de uma fonte inesperada. Renato não podia acreditar em sua sorte quando pessoas estranhas se aproximaram dele e apresentaram fatos de sua vida passada. Ele ouviu por 1 hora inteira o que há muito tempo desejava lembrar. Então, o detetive interveio e explicou o propósito de sua visita. Sérgio Almeida preparou cuidadosamente Renato para o processo de reabilitação,
pois era necessário restaurar sua memória e trazê-lo de volta a uma condição estável. Ao saber dos resultados da busca feita por Maurício, ele foi o primeiro a visitá-lo na clínica. Como você está se sentindo? Melhor, mas ainda um pouco enjoado, respondeu Renato. Acontece. Vai passar. O mais importante é recuperar suas forças, tranquilizou Maurício Cardoso. Você tem certeza de que isso vai ajudar? Renato olhou ao redor do quarto. Claro! Os melhores médicos da região trabalham aqui na clínica. Renato recebeu assistência para lidar com os efeitos negativos da amnésia. Ele lentamente se lembrou de uma parte significativa dos eventos de sua vida passada e ficou encantado ao descobrir que tinha uma esposa e 4 filhos. Renato até derramou lágrimas quando Maurício Cardoso o visitou novamente. Você entende como é sortudo por ter uma família, ele disse. Sim, isso é absolutamente verdade. Eles estão ansiosos para ver você. Maurício respondeu, acariciando-o no ombro. Mal posso esperar para que a terapia termine, para que eu possa ir para casa e ser amado. Um pouco mais. Aguente firme, assegurou Maurício. Depois de algum tempo, Renato recebeu alta do hospital. Ele estava radiante, praticamente saiu correndo da instituição médica. Maurício o levou até seu lugar para finalizar os preparativos. Primeiro e acima de tudo, Renato foi vestido com roupas novas, pois precisava parecer um pouco apresentável antes de voltar para casa. E assim ele se encontrou na porta de seu apartamento, embora um pouco pálido e mais magro. Ao ouvir a história de seu marido, Carolina irrompeu em lágrimas amargas. Eu já tinha te enterrado, ela confessou. Me perdoe, meu amor. Estou tão envergonhada. Não se culpe. Você não sabia de nada. Renato tentou consolá-la. Devemos agradecer ao Sr. Cardoso por organizar a busca por mim. Somos tão gratos a você. Carolina se voltou para Maurício. Seremos gratos a você pela vida toda. Pare com isso. Não há dívidas necessárias. Repreendeu Maurício. É suficiente que você me permita ajudar sua família. É providência divina. Imploro, Maurício. Nunca imaginei que existissem pessoas tão bondosas no mundo. A partir desse dia, Maurício Cardoso acolheu a família de Carolina e Renato. Ele decidiu não abandonar pessoas que haviam passado por tantas provações e angústias. Depois que Renato se recuperou totalmente, Maurício providenciou para que ele trabalhasse como distribuidor. Renato era responsável por fornecer diversos produtos para as lojas. Ele gostava de seu trabalho, pois finalmente se reintegrou à sociedade. Ao mesmo tempo, sem perceber, Maurício se tornou como um avô amado para os filhos de Carolina e Renato. Ele os visitava com tanta frequência que eles o consideravam parte da família, especialmente a filha mais nova. A menina se iluminava quando Maurício aparecia em sua casa. No entanto, um dia Maurício ficou doente. Foi urgentemente internado no hospital. Ele inicialmente recusou, mas os médicos insistiram, lembrando do tumor que supostamente havia sido detectado durante um exame. Sem outras opções, Maurício concordou, especialmente porque havia se sentido pior ultimamente. Carolina ficou profundamente preocupada e o visitava quase todos os dias. Renato também visitou o senhor, tranquilizando-o, dizendo que tudo ficaria bem. Ou pelo menos era isso que ele queria acreditar. Maurício permaneceu esperançoso, especialmente porque tinha pessoas que realmente o amavam ao seu lado. No entanto, depois de alguns dias, a condição de Maurício piorou, e os médicos decidiram que uma transfusão de sangue era necessária. No entanto, descobriu-se que Maurício tinha um tipo de sangue raro, e nenhum de seus parentes era compatível. A situação era crítica, pois o tempo estava se esgotando, possivelmente minutos. A notícia veio da clínica onde Renato estava fazendo sua terapia de reabilitação. Maurício ficou perplexo, mas deu sua aprovação para o procedimento. O médico informou que seus tipos de sangue eram semelhantes em genótipo. Maurício não podia acreditar que tal coisa fosse possível. Como resultado, após a transfusão, ele insistiu que fossem feitos testes de DNA. Todas as amostras foram enviadas ao laboratório para análise, e eles aguardavam os resultados. Enquanto isso, Maurício começou a se recuperar. Informou apressadamente Carolina e Renato sobre os desenvolvimentos. No mesmo dia,
Eles correram para a clínica para verificar pessoalmente e parabenizá-lo. Como você pode ver, a medicina realmente faz milagres, elogiou Maurício. Eu disse que eles iriam te ajudar. Carolina assentiu com alegria. E o mais importante, um grande obrigado, Renato. Continuou Maurício Cardoso. Se não fosse por ele, eu provavelmente não estaria falando com vocês agora. Ah, para com isso, eu só te dei meu sangue para a transfusão. Renato desconversou. E isso é o que ajudou, respondeu Maurício, levantando o dedo indicador. Ao mesmo tempo, ele ainda não havia informado Renato sobre o teste de DNA que havia solicitado. Não poderia revelar essa informação prematuramente, sem confirmar sua veracidade. Então, permaneceu calmo. Graças aos esforços dos médicos, Maurício Cardoso sentia-se melhor a cada dia que passava. Ele não se sentia mais fatigado, e as dores de cabeça que costumavam atormentá-lo haviam desaparecido. Finalmente, os resultados chegaram, e Maurício ficou extremamente surpreso ao descobrir que Renato era seu filho. Mas aquilo não poderia ser possível? Para ele, Vitor era a única pessoa que considerava sua verdadeira família, e ele havia investido seu coração e alma nele. Para dissipar suas dúvidas, Maurício mais uma vez recorreu a Sérgio, que conduziu uma nova investigação. Os fatos que ele conseguiu descobrir eram simplesmente chocantes. Maurício havia acabado de ser liberado do hospital e chegou em casa para ver Carolina e Renato, que já o esperavam, tendo preparado uma refeição farta e convocado as crianças. Dê uma olhada neles. Maurício pediu que o seguissem para a sala de estar. Tenho uma conversa muito séria para ter com vocês. Eles não te curaram completamente? Perguntou Carolina ansiosamente. Não, está tudo bem quanto a isso. Maurício balançou a cabeça. Eles fizeram um ótimo trabalho, até melhor do que o esperado. Mas vim compartilhar algumas informações diferentes. Estamos ouvindo atentamente, disse Renato. Como posso dizer isso corretamente? Maurício hesitou. Parece que você, Renato, é meu filho. Renato caiu da cadeira ao ouvir isso. Ele imediatamente começou a suar e seu rosto ficou pálido. Os olhos de Carolina se arregalaram de incredulidade, pois ela nunca esperava tal notícia. Não posso acreditar. Mas como isso é possível? Perguntou Renato surpreso ao se recuperar do choque. Eu também não conseguia acreditar no início, mas então eu li tudo e me convenci de que é verdade. Respondeu Maurício, entregando a Renato o documento com os resultados do teste de DNA. Renato leu cuidadosamente. Passou a mão pelo cabelo. Bem, isso é verdadeiramente uma notícia chocante, pronunciou após um momento de confusão. Me desculpe, mas eu tive que fazer o teste de DNA, continuou Maurício. Acontece que, depois que encontraram o doador em você, eles me informaram que nossos tipos de sangue eram semelhantes. Eu não acreditava, e foi quando os médicos forneceram evidências. Após o procedimento ser concluído, entrei em contato com o laboratório. No entanto, ainda não entendo como isso pode ter acontecido, interrompeu Carolina. Vamos descobrir em breve, respondeu Maurício. Pedi ao nosso detetive que juntasse todas as informações sobre o nascimento do meu filho. Algumas horas depois, a campainha tocou mais uma vez. Era Sérgio. Bom dia! Cumprimentou a todos alegremente. Começou a fornecer as informações. Descobriu-se que houve um incêndio na maternidade onde a esposa de Maurício estava internada. No entanto, ele só ficou sabendo disso ao retornar de uma viagem de negócios. Foi assegurado a ele que Eliana estava ilesa e que tudo estava bem, mas também foi informado sobre o nascimento de um filho. Inicialmente, parecia ser um incidente que poderia ser considerado resolvido. No entanto, ninguém poderia ter previsto que as crianças seriam trocadas devido à negligência da equipe médica. Em meio ao caos do incêndio, todos os bebês foram removidos para uma sala. Em um infeliz acontecimento, as etiquetas que indicavam o filho de Maurício e de outro menino foram perdidas. Quando o incêndio foi controlado, tudo foi devolvido ao seu lugar, embora com erros. As crianças foram essencialmente trocadas, e a esposa de Maurício recebeu o bebê de outra pessoa. Sérgio terminou sua história e olhou para sua audiência agradecida. Nos primeiros 2 minutos, eles não reagiram, especialmente Maurício.
Mas então ele pareceu ter uma revelação. Então parece que criei o filho de outra pessoa durante toda a minha vida? Perguntou pasmo. Parece que sim, respondeu Almeida com um toque de tristeza na voz. Mas não vejo nada de errado nisso. O importante é que você o considerava seu próprio filho. Você está certo sobre isso, concordou Maurício. Mas ainda é muito para compreender. Mas você dedicou seu coração a ele, apoiou Carolina. E ele foi grato a você por isso. Assim, Renato é meu único filho, afirmou Maurício. E eu não sabia nada sobre ele. Maurício, não é sua culpa, tranquilizou o detetive. Em vez disso, pense em quanta felicidade você ganhou. Se alguém me dissesse que encontraria meu filho, eu pularia de alegria. Estou realmente feliz. Só estou um pouco confuso no momento. Está tudo bem. Tudo ficará bem. O importante é aceitar esse fato, concluiu Sérgio. Bem, parece que minha missão aqui está cumprida. Tenho que deixá-los agora. Muito obrigado. Carolina expressou sua gratidão. Você fez muito por nossa família. Vou rezar por você pelo resto da minha vida. Que você tenha boa saúde e sorte. Sinceramente, não esperava por isso. Almeida ficou atrapalhado. Mas obrigado também, Maurício. Se precisar, estou sempre disponível. Me ligue a qualquer momento. Maurício assentiu em resposta. Então, quando Carolina estava se despedindo do convidado, ele finalmente recuperou a compostura e abraçou Renato de maneira paternal. Agora ele realmente percebia que seu próprio filho estava diante dele. Lágrimas escorriam dos olhos do velho homem, e ele nem tentava escondê-las. Renato também estava comovido, pois se tornara testemunha de eventos significativos em sua vida pela segunda vez recentemente. Carolina convidou todos para celebrar essa ocasião importante. A reunião do pai e do filho não poderia passar despercebida. Maurício passou a noite na casa deles e dormiu no quarto das crianças. Mas antes disso, ele passou 1 hora inteira contando histórias para seus netos. Agora, ele era o verdadeiro avô, não apenas um convidado, e podia inundá-los com todo o seu amor. No dia seguinte, ele convidou todos para sua vila. Lá, ele tinha uma casa grande, onde se retirava do barulho da cidade. Carolina notou uma pequena estrutura que lembrava uma capela e perguntou cautelosamente: "É em homenagem à sua esposa e filho?" "Sim, você está certa." Maurício assentiu. "Eu a construí logo após a morte do Vitor, e depois adicionei as iniciais da minha esposa também. Eles estão enterrados juntos no cemitério. Esta é a nossa capela da família. Venho aqui para encontrar consolo e conversar com eles." "Entendo. Não vou te incomodar." Carolina o deixou sozinho e pediu às crianças que não o incomodassem por enquanto. Enquanto isso, observando seu pai em pé perto da capela, Renato também se aproximou, tirou seu chapéu e fez o sinal da cruz, silenciosamente. Por alguns minutos, cada um ficou perdido em seus próprios pensamentos. Enxugando o rosto e se voltando para o filho, Maurício disse: "Espero não te perder novamente." "Isso não vai acontecer, pai," respondeu Renato e o abraçou fortemente. Carolina observou essa cena de longe e se alegrou interiormente, pois o destino havia devolvido seu marido vivo, e ainda por cima, lhe dera um sogro. Parecia que esses eventos não deveriam acontecer em sua vida. Eles passaram vários dias no campo, relaxando, se aproximando e se divertindo. Enquanto isso, Maurício decidiu tornar Renato seu parceiro de negócios, e para não perder mais tempo enquanto ainda estava vivo, enviou-o para um curso acelerado de educação financeira. No começo, Renato estava relutante, mas sob pressão de sua esposa, ele concordou, especialmente considerando as perspectivas promissoras que isso oferecia. Maurício confessou para si mesmo: "Eu não sou imortal e preciso de um sucessor. Não há mais ninguém para passar o negócio. Na verdade, pensei que tudo se perderia após a minha morte." "Por que pensa assim? As coisas estão indo bem, afinal," disse Renato. "Só parece que sim." Maurício balançou a cabeça. "Eu já estive com um pé no além por muito tempo. A Eliana e o Vitor estão me esperando lá. Eu os vejo em meus sonhos todas as noites." "Está bem, temos um acordo. Vou tentar compreender as complexidades do negócio."
E você me prometeu que vai deixar esses pensamentos de lado, disse Renato. Durante os cursos, Renato absorveu todas as informações fornecidas pelos instrutores, fez anotações meticulosas e praticou suas habilidades, percebendo que no futuro não teria mais ninguém para orientá-lo. Renato estava se preparando para enfrentar quaisquer dificuldades que pudessem surgir. Maurício também não deixou de lado seus netos. Ele criou as condições mais favoráveis e confortáveis para eles, pois havia confessado. Vitor não teve a chance de lhe dar isso, mas pelo menos Renato me trouxe 4 netos. Maurício passava tempo com eles quase todos os dias, cobrindo-os de cuidados. Eventualmente, ele decidiu que o ar fresco era muito mais saudável e mudou a família para aquela casa no campo, que essencialmente se tornou sua propriedade, pois Maurício deixou claro que todos os seus bens seriam repassados a eles. Ele esperou até que seu filho mergulhasse completamente nos negócios, então entregou as rédeas do poder a Renato. Todos esses anos, Maurício havia girado como um esquilo numa roda. Era hora de dar lugar aos mais jovens e deixá-los mostrar do que eram capazes. Renato aceitou orgulhosamente esse presente e prometeu que as lojas prosperariam sob sua liderança. Ele já havia dado os primeiros passos. No entanto, ainda havia muitos desafios pela frente. A cadeia de supermercados conquistou posições de destaque na cidade, e sua reputação se espalhou pela região e até mesmo em nível federal. Isso naturalmente levou ao influxo de investimentos, e toda a família Cardoso ficou sob os holofotes. Após algum tempo, Renato confessou sinceramente à sua esposa: "Nunca pensei que recuperar minha memória traria tantas consequências. Eu também não esperava que nossas vidas mudassem tão drasticamente", respondeu Carolina. Tendo entregado o negócio ao filho, Maurício Cardoso se dedicou totalmente aos seus netos. Ele se mudou para a casa no campo e passava todo o seu tempo livre com eles. E eles estavam encantados com a companhia do avô, porque ele adorava contar histórias fantásticas sobre a vida. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.